Nova York, outubro de 1957. O saguão do Park Sheraton Hotel cheirava a dinheiro antigo, perfume francês e charutos caros. Mas no subsolo, na barbearia de luxo, o cheiro era de sabão de barbear, loção pós-barba e, muito em breve, pólvora queimada. Na cadeira número 4 relaxava um homem que a imprensa chamava de o Lorde Alto Executor, Albert Anastasia. Ele estava com os olhos fechados, uma toalha quente cobrindo o rosto, amolecendo a barba mais dura de Manhattan. O barbeiro afiava a navalha no couro, um som rítmico e hipnótico. Sish, sish, sish. Para Anastasia, aquele era o único momento de paz em uma vida construída sobre o caos. Ele se sentia intocável. Afinal, ele era o chefe de uma das 5 famílias. Ele era o homem que liderou a Murder Inc. Ele tinha matado mais homens com as próprias mãos do que a maioria dos generais em guerra. Quem seria louco o suficiente para tocar nele? O que Albert não sabia, enquanto o vapor da toalha abria seus poros, era que sua sentença de morte já havia sido assinada a milhares de quilômetros dali, em uma varanda ensolarada na Itália. Ele não sabia que o seu irmão Carlo Gambino o havia traído. Ele não sabia que a porta da barbearia estava prestes a se abrir não para um cliente, mas para o fim de uma era. Lucky Luciano, o arquiteto do crime moderno, havia decidido. O chapeleiro louco tinha que ir. A máfia não era mais lugar para cowboys sanguinários. Era um lugar para homens de negócios. E Albert Anastasia, com sua violência imprevisível, havia se tornado um passivo tóxico no balanço patrimonial da organização. Esta é a história de como o gangster mais temido da América foi derrubado não pela polícia, mas pela própria arrogância, em um corte de cabelo que ele nunca terminaria. Para entender por que Anastasia teve que morrer, precisamos voltar ao início, à lama de onde ele saiu. Humberto Anastasio chegou à América como um rato de porão de navio, fugindo da pobreza da Calábria. Ele não tinha educação, não tinha modos, mas tinha uma disposição para a violência que assustava até os criminosos endurecidos do Brooklyn. Nos anos 30, ele encontrou sua verdadeira vocação não como um chefe estrategista, mas como o braço armado de Lucky Luciano. Ele se tornou o chefe operacional da Murder Inc., o esquadrão da morte da máfia. Se a comissão era o conselho de administração, a Murder Inc. era o departamento de recursos humanos, especificamente o departamento de demissões. E Albert adorava demitir pessoas. Com picadores de gelo, cordas de piano e revólveres 38, ele limpou o caminho para a ascensão de Luciano. Ele era leal, eficiente e absolutamente aterrorizante. Mas o problema com cães de ataque é que, às vezes, eles esquecem quem segura a coleira. Quando Luciano foi deportado e a estrutura da máfia começou a mudar para um modelo mais corporativo de crimes de colarinho branco, sindicatos, construção, lixo, jogos de azar, Anastasia continuou vivendo como se estivesse nos tempos da lei seca. Ele assumiu o controle da família Mangano da maneira mais brutal possível. Os irmãos Mangano simplesmente desapareceram da face da terra, e Albert sentou-se na cadeira principal. Ninguém ousou questionar. O medo era sua moeda, e ele era o homem mais rico da cidade. No entanto, o poder absoluto começou a corroer a mente de Anastasia. Ele começou a ver inimigos nas sombras. Ele começou a agir sem consultar a comissão, violando a regra sagrada de Luciano de que ninguém é maior que a mesa. O apelido Mad Hatter, chapeleiro louco, não era apenas um termo carinhoso da imprensa. Era um diagnóstico. Ele explodia em fúria por ninharias. Ele ordenava surras em garçons que traziam a sopa fria. Mas foram 2 erros capitais, 2 pecados mortais contra o código da máfia, que selaram seu destino. O primeiro foi a ganância estúpida. Anastasia, viciado em apostas em cavalos e perdendo fortunas nas pistas, começou a vender botões. Ser um made man, um homem feito na máfia, era algo que você ganhava com sangue, lealdade e tempo. Era uma honra perversa, mas uma honra. Anastasia começou a vender a iniciação por $50.000 a qualquer um que tivesse o dinheiro. De repente,
A organização estava sendo infiltrada por estranhos, por oportunistas que não conheciam as regras, que não tinham o respeito pela tradição. Para homens como Carlo Gambino e Vito Genovese, isso não era apenas um insulto, era uma desvalorização da marca. Se qualquer um podia comprar a entrada, o clube não valia nada. O segundo erro foi ainda pior. Ele trouxe calor desnecessário. Em 1952, um jovem vendedor de roupas chamado Arnold Schuster viu o famoso ladrão de bancos Willie Sutton no metrô e avisou a polícia. Sutton foi preso, e Schuster apareceu na TV, sendo entrevistado como um herói cidadão. Albert Anastasia estava assistindo TV em sua mansão em Nova Jersey. Ao ver o rapaz na tela, ele não viu um cidadão, ele viu um dedo duro. Em um acesso de fúria irracional, ele gritou para seus homens: "Eu não suporto delatores, matem esse cara!" Schuster não era um gangster. Ele não era do jogo. Ele era um civil. A regra número 1 da Cosa Nostra era: não toque em civis, a menos que seja absolutamente necessário. Matar um civil traz a fúria da polícia, do público e dos políticos. Mas a ordem de Anastasia foi cumprida. Arnold Schuster foi morto a tiros na rua. A reação foi nuclear. A cidade de Nova York virou de cabeça para baixo. A polícia pressionou todas as famílias. Fechou casas de jogo, prendeu soldados por vadiagem. O negócio parou porque Albert Anastasia teve um ataque de raiva vendo televisão. Do outro lado do Atlântico, Lucky Luciano lia os jornais com desgosto. Ele havia construído a comissão para evitar exatamente esse tipo de estupidez. A máfia deveria ser invisível, um submarino navegando sob as ondas da sociedade. Anastasia estava agindo como um pirata bêbado, disparando canhões para todos os lados. Luciano sabia que o tempo de Albert havia acabado. Mas, como sempre, Lucky não agiu diretamente. Ele usou a ambição dos outros. Vito Genovese, que sempre quis ser o chefe dos chefes, estava desesperado para eliminar Anastasia, seu principal rival. Carlo Gambino, o subchefe de Anastasia, era um homem sutil, uma raposa que preferia a conspiração ao confronto. Luciano, através de seus canais, deu a bênção. O recado foi sutil, mas claro. A loja precisa ser limpa. Com a aprovação do Papa, a conspiração foi montada. Gambino trairia seu chefe para herdar a família. Genovese levaria o crédito. E Luciano se livraria de um problema. Voltamos à barbearia do Parque Sheraton. Era uma manhã de sexta-feira. O sol de outono brilhava lá fora, mas ali dentro, a luz era artificial e fria. O guarda-costas de Anastasia, um homem que deveria estar na porta, havia convenientemente decidido dar uma volta para comprar cigarros. O motorista estacionou o carro longe demais. A cena estava limpa. Às 10h20 da manhã, a porta da barbearia se abriu. Não eram clientes. Eram dois homens usando lenços no rosto, chapéus baixos e óculos escuros. Eles caminharam com a determinação de quem tem um trabalho a fazer. O barbeiro, vendo o reflexo no espelho, paralisou. A toalha quente ainda estava sobre o rosto de Anastasia. Ele estava relaxado, talvez meio adormecido, sonhando com cavalos ou com poder. Os homens não disseram uma palavra. Eles sacaram revólveres de cano curto. O primeiro tiro estourou o espelho na frente de Anastasia. O som foi ensurdecedor naquele espaço pequeno e azulejado. Anastasia, reagindo por instinto puro, não se encolheu. Ele levantou da cadeira, a toalha caindo, e avançou. Mas, em sua confusão e cegueira momentânea, ele cometeu um erro trágico. Ele atacou o reflexo dos atiradores no espelho quebrado, não os homens reais atrás dele. Os assassinos continuaram atirando. 1, 2, 3, 4, 5 disparos. O Lorde Alto Executor, o homem que matou centenas, estava lutando contra fantasmas em um espelho, enquanto o chumbo real rasgava suas costas e sua cabeça. Ele caiu no chão frio, entre tufos de cabelo cortado e sangue que se misturava com a espuma de barbear. O cheiro de pólvora sufocou o cheiro de loção. Os atiradores, tão rápidos quanto entraram, saíram, desaparecendo na multidão de Nova York,
deixando para trás apenas o corpo fumegante de uma lenda que viveu demais. A morte de Anastasia foi mais do que um assassinato. Foi um divisor de águas. Foi o momento em que a máfia americana trocou a força bruta pela astúcia. Carlo Gambino assumiu a família, que se tornaria a família Gambino, a mais poderosa da América, e instituiu um reinado de silêncio e negócios discretos que duraria décadas. Vito Genovese achou que tinha vencido, que agora era o rei, sem saber que Luciano já estava preparando a armadilha da heroína falsa para ele também. E Albert? Ele ficou lá, estirado no chão da barbearia, uma relíquia de um tempo bárbaro que não cabia mais no mundo moderno. A foto de seu corpo, coberto parcialmente por um lençol, com apenas a mão e o sapato italiano aparecendo, tornou-se uma das imagens mais icônicas da história do crime. Foi o lembrete final de Lucky Luciano para o submundo. Não importa quão durão você seja, não importa quantos homens você tenha matado. Se você ameaça o negócio, se você atrai a luz para as sombras, você é apenas um problema a ser resolvido. E na máfia, os problemas são resolvidos com uma navalha afiada ou um cano curto. A ironia final é que Anastasia buscou a imortalidade através do medo, mas encontrou a morte em uma posição de total vulnerabilidade, mimado como uma criança, com o rosto coberto por uma toalha macia, provando que, no final das contas, não existem intocáveis. A cadeira do barbeiro no Parque Sheraton foi logo limpa, o espelho trocado, e a vida seguiu. Porque o show e o negócio nunca podem parar. A lição que fica dessa execução pública é brutalmente simples. A adaptação é a chave da sobrevivência. Anastasia era um dinossauro em um mundo de mamíferos. Ele tentou resolver problemas de 1957 com métodos de 1930. Ele gritava quando deveria sussurrar. Ele matava quando deveria corromper. Lucky Luciano, mesmo do exílio, entendeu que a caneta e o suborno é mais poderosa que a espada. Ao ordenar a morte de seu antigo executor, Luciano não estava apenas matando um homem. Ele estava matando o passado para garantir o futuro da organização. E enquanto o corpo de Albert esfriava no necrotério, os telefones em Wall Street e nos sindicatos continuavam tocando, e o dinheiro continuava fluindo, agora mais seguro, mais silencioso e muito mais limpo. Se você acha que a traição é a única moeda verdadeira no submundo, você está começando a entender o jogo. Mas a história não termina aqui. Com Anastasia morto e Genovese prestes a cair, o tabuleiro estava limpo para a ascensão do verdadeiro herdeiro intelectual de Luciano, Carlo Gambino. Mas essa é uma história de astúcia silenciosa, que deixaremos para o próximo capítulo. Por enquanto, lembre-se, quando você se sentar na cadeira do barbeiro e colocarem aquela toalha quente sobre seus olhos, certifique-se de que seus amigos são verdadeiros, ou você pode nunca mais ver o espelho novamente.